Vamos lá. Para as aulas de planilha, eu vou utilizar o LibreOffice porque é um programa gratuito. E aí, quem não tiver o Microsoft, o Excel em casa, pode usar o LibreOffice, que as fórmulas são as mesmas e não tem muita diferença não, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou tirando. Para baixar o LibreOffice, quem não tiver, vai lá no Google, digita LibreOffice, vai aparecer a página do LibreOffice, pode clicar logo aqui em Baixe Já ou na versão 6.41. Ele vai abrir essa página para você baixar a versão, e aqui embaixo tu pode baixar direto com o teu sistema operacional, se for Linux, Windows ou da Apple, né? Então vocês veem aí qual o mais adequado para vocês, baixem, e aí a gente vai trabalhar com essas planilhas do LibreOffice. A primeira planilha que a gente vai montar é a planilha da abscissão. Vou usar o mesmo exemplo que foi utilizado no vídeo do exercício, essa função aqui, e como a gente já sabe o intervalo 2, 3, eu vou usar o intervalo 2, 3, certo? Então vamos lá. Para começar, a gente tem que colocar quem é o nosso intervalo, o valor de A e o valor de B. No caso, a gente achou o 2 e o 3. E colocar também a nossa tolerância, que no caso era 0,1. E aí a gente vai começar a montar a planilha de cálculos. Sempre colocar a quantidade de índices aqui que você vai trabalhar, começando no 0, depois você dá um igual e pega a célula do 0 e soma 1, depois é só puxar para quantas etapas você quiser fazer, quantas iterações. Sempre sugiro fazer bastante iteração para não precisar ficar alterando depois. Botar aqui umas 250 para a gente ter um bom número de iterações. Pronto, 254. Depois volta lá para o início da sua planilha. Se quiser formatar aqui para centralizar, pode formatar. É bom para ficar mais organizado. E aí a gente vai começar a inserir os nossos cálculos. Primeiro calcular quem é o primeiro valor do intervalo A e descobrir o valor da função nesse A. O B, descobrindo o valor da função no B. E o X, e descobrir o valor da função no X. Então isso é o que a gente precisa calcular. Além deles, a gente vai precisar do erro e depois fazer uma verificação para saber se o erro satisfaz ou não a tolerância. Então vamos lá. O A, o inicial, vou só pegar lá de cima, o 2, aperta igual e clica na célula. O B é a mesma coisa, vou clicar aqui, apertar o igual e clicar na célula do B, só para ele puxar esses dados. E aí, quando eu quiser utilizar novos dados, eu substituo aqui, ele vai substituindo diretamente lá nos outros. Por exemplo, se eu quisesse o 0,5, ele já alterava lá diretamente. Então é importante deixar esse espaço para os dados, para você não mexer na planilha de cálculos. Só que a partir de agora, toda vida que for usar o 2 e o 3, eu não olho mais para cá. Eu vou pegar ele onde eu já deixei aqui na planilha de cálculo. O valor da função vai depender da função que você estiver trabalhando, e essa organização aqui do lado da variável é importante, porque a variável A está do lado da função f de A, a variável B do lado da função de f de B e do x do lado da função do f de x, porque aí vai ser um endereçamento que a planilha vai fazer quando você copiar as fórmulas. Então vou botar aqui o x3 menos 2x ao quadrado, como eu estou fazendo o f de A, a célula do A elevado à terceira menos 2 vezes a célula do A elevado ao quadrado menos 5 mais o cosseno do valor de A. E aí eu calculo a função para o A, né, para o f de A. Então, depois que eu calculo a função do f do 2, né, eu copio
E aí, como ela está puxando da célula do lado, basta eu colar no f de b que ele já vai entender que é para puxar da célula do lado. E aí vai dar aqueles valores que a gente estava achando na parte à mão, né, que a gente fez à mão. Então f de 2 menos 5,461 e o f do 3, 3,0100 e aí com mais casas decimais. Aí o método da abscessão, como a gente falou, é só fazer a média do intervalo. E aqui é importante lembrar que quando você for fazer A mais B sobre 2, o A mais B todo está dividido por 2. Então você coloca entre parênteses para ela entender que é toda a soma que deve estar dividida por 2. Então o valor de A mais o valor de B dividido por 2. E aí ele calcula a nossa média. Depois eu vou copiar a função ou do A ou do B, tanto faz, copiar o que está na célula e vou colar aqui para ele calcular f de x. Aí lembrando, como eu organizei uma do lado da outra, a f do A ele está pegando no A, a f do B ele está pegando quem está do lado dele, que é o B, e a f do x também está pegando quem está do lado dele, que no caso é o x. Como a gente está fazendo só a primeira etapa, só tem um valor de x, obviamente que a gente ainda não vai ter nem erro, nem verificação a ser feita. Então a gente pode deixar em branco o erro e a verificação, que a gente ainda não vai utilizar nessa etapa. Depois a gente vai passar para a etapa que é importante para a gente não ficar repetindo isso em todas as outras etapas. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que o meu novo intervalo não vai ser mais o 2, 3. Como eu encontrei o 2,5 entre o 2 e o 3, um deles dois vai sair. Como a gente fez lá no exercício à mão, entre o 2 e o 3 tem um 2,5, eu preciso saber qual é o que tem troca de sinal para fazer o novo intervalo. Só que eu tenho que fazer isso de forma automática, que a planilha entenda que nesse caso, como esse é negativo e esse é positivo, então 2,5 vem e o 2 sai. Mas se fosse positivo aqui, ele ia ter que entender que o B que ia sair. Então para eu poder fazer isso, eu vou botar uma condicional, onde ele vai olhar se o f de A que eu estou calculando vezes a f de x ela é menor que zero, porque se ela for negativa, então o A ainda serve, então eu pego o valor de A. Se ela não for se ela não for negativa, vai ser positiva, então o valor de A não vai mais me servir, porque vai ter o mesmo sinal do x, então eu pego o x. Então aí a planilha vai entender que quando eles estiverem em troca de sinal, o A continua, quando não tiver troca de sinal, o A sai entre o x. E aí no caso, sinais iguais, negativo e negativo, ele trocou o A pelo x. Faça a mesma ideia da condicional para o B, só que agora olhando para o f de B. Se o f de B vezes o f de x ele for menor que zero, negativo, então é porque os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o B ainda funciona. Se não, se os sinais forem iguais, ou seja, se essa multiplicação não der negativa, vai ser positiva, então o B não serve mais, o x que vai finalizar. Nesse caso eles têm sinais trocados, então o B permaneceu, e aí ele fez o correto, né? 2,5 a 3, o nosso novo intervalo. Vale ressaltar que se por acaso aqui fosse um sinal trocado, ele já ia fazer o contrário, ó. Como aqui é positivo e aqui é negativo, o A permanece. Como esses dois são positivos, o B sai e entraria o x igual a 2,5. Então essa condição aí vai sempre olhar quem é que tem sinal trocado. Vou voltar aqui para o nosso exemplo. O intervalo era para ser o 2,53. Fez isso, puxa a f de A aqui nesse quadradinho preto, ó. Puxa a f de A, puxa a f de B, pode puxar o x e o f de x, ele já vai estar calculando todos os novos valores. E aí, como você tem um novo valor para o x, você vai calcular o erro. Lembrando que o erro sempre tem que ser calculado em módulo, e aí módulo na planilha é a função ABS, valor absoluto.
Então você pega o valor de x que você encontrou agora menos o valor de x que você tinha na anterior. Depois você vai fazer a verificação. Você quer saber se o erro que você está calculando ele é menor ou igual à tolerância. Só que o erro ele pode ir mudando etapa por etapa. A tolerância não, ela vai sempre permanecer no mesmo lugar. Então você fixa a tolerância, vai colocar um cifrão antes da letra B e depois da letra B. Ou simplesmente apertar o botão F4 do seu teclado, que aí ele faz automaticamente esse congelamento do B3, né, da célula. Então você pode apertar diretamente o botão F4 lá de cima do seu teclado para fazer isso daí. Só para ressaltar, né, o botão F4 é quando você tem aqui as funções F, né? Então o botão F4 ele fica lá em cima no seu teclado. Então se você acionar aí o F4, você vai fazer direto esse congelamento da célula. Então, se o erro for menor ou igual à tolerância, aí eu vou botar entre aspas. Toda palavra deve ser colocada entre aspas depois que você coloca o igual. O que eu quero que a planilha me responda como já finalizou. Então eu vou mandar ela me dizer que está ok. Ponto e vírgula. E aí você, entre aspas, diz o que você quer que ela lhe diga se não der certo, né? Para você continuar. Continua. E pronto, dá o enter e aí você botou sua condição, verificou que esse erro é maior que a tolerância, então ele deve continuar. Bem, aí você vai selecionar toda essa segunda linha e se tiver tudo correto, você vem aqui nesse quadradinho preto aqui no canto, dá um clique duplo nele e a planilha faz todo o restante. Então ela vai verificar até quando o erro é menor ou igual à tolerância, que foi justamente na terceira iteração, no x3, como a gente fez lá no exercício lá no x3, né? No x3 a gente tinha que o erro dava certo, então a nossa solução era o x4. Então pronto, deu exatamente aqui na terceira iteração, então a nossa solução é para ser o próximo valor. Para a gente não ficar caçando aqui, procurando quem é o valor de x que vai ser solução, a gente vai aqui em cima botar essa solução de forma automática. E eu vou colocar aqui duas células para essa solução de forma automática. Vou mesclar aqui as células. Vou deixar um espaço grande aqui para essa solução. Vou só fazer uma formatação aqui para ficar melhor da gente visualizar. E eu vou colocar a fórmula para ele puxar essa solução. Aí a fórmula, como a gente trabalhou em sala, é a função índice. A função índice vai perguntar qual é a referência que você quer, ou seja, quais são os resultados que você quer buscar. E aí eu quero buscar os resultados do x. Você seleciona essas duas primeiras células e aí você pode ir lá no teclado. Você pode apertar o Ctrl, Shift e a seta para baixo, que ele vai selecionar todas as células. Aperto ponto e vírgula e depois vai usar outra função, que é a função corresp. Então a função índice está pegando todos os resultados do x. A função corresp vai falar para a função índice, que é para procurar a palavra ok, ponto e vírgula, na coluna de verificação, e aí essa coluna começa desde a primeira linha aqui da tabela de cálculo, coincidindo aqui com a primeira linha de resultado. Selecionou as duas primeiras, aí é o mesmo atalho para o teclado, né? Você segura o Ctrl, o Shift e aperta a setinha para baixo para ele selecionar toda aquela coluna de verificação. E no final você vai apertar ponto e vírgula
tipo de procura tipo 0, que vai procurar a primeira vez que aparece. Mas como a gente fez em sala, se ele pegar o primeiro ok que aparecer, ele vai pegar a solução aqui do 2,8125. Só que tanto no método da absceção quanto no método das cordas, o x que eu devo ter como solução é o próximo. Então, se o Corresp ele vai pegar o primeiro que aparecer, quando eu somar 1 antes do Corresp, ele vai pegar o próximo, ou seja, o segundo. E aí eu vou ter que a minha solução vai ser o 2,78125. E aí é justamente onde está o segundo ok. Depois que o primeiro ok aparece, eu tenho a minha solução. E aí eu tenho pronto o meu método da absceção. O método está pronto para verificar se com o intervalo que você trabalhou e a tolerância. Se você quiser modificar esse intervalo, você pode, só que aí pode dar algum erro dependendo dos valores do intervalo. Por exemplo, se você botar 0, 1, a f de A é negativa e a f de B também é negativa. E aí esse intervalo não serve porque a gente precisa de intervalo com troca de sinal. Então eu vou botar aqui embaixo da solução para ele me dizer essa informação. Vou mandar ele falar o seguinte, que se o f de A vezes o f de B, o primeiro, for menor que 0, é o que a gente precisa, troca de sinal. Então, aspas, vou mandar ela falar com o intervalo ok, ou solução ok, como você preferir. Se não, eu mando ela me avisar que precisa trocar o intervalo, lembrando que palavras sempre entre aspas. E aí a planilha vai ficar me informando quando é para trocar o intervalo, ou no caso do 2,3 que estava dando certo, o intervalo estava ok. Se eu precisar trocar o intervalo, obviamente que aquela minha solução não serve, e aí eu tenho que procurar um novo intervalo. Então, por isso é bom sempre destacar quando precisa trocar o intervalo. Para fazer esse destaque, você pode deixar essa célula selecionada, vem aqui em formatar, aí formatação condicional, e aí você vai colocar uma condição. Se o valor da célula é igual a, aí tem que ser exatamente essa frase que você botou entre aspas, trocar. Não pode botar errado, né? Trocar o intervalo, entre aspas, você vai mandar ela aplicar um novo estilo. E nesse novo estilo você vai pintar aquela célula ali de alguma cor. Por exemplo, vermelho, para chamar a atenção. Dá o ok de novo. E aí, ó, trocar o intervalo vai ficar aparecendo ele em vermelho para destacar que aquele intervalo não serve. Se você botar um intervalo que dá certo, aí não tem problema, fica lá intervalo ok. Mas se por acaso você usa um intervalo que não serve, ele vai te mandar trocar esse intervalo. Então vamos voltar aqui para o 2,3. Então pronto, nossa planilha está ficando automática para o método da absceção. O que está faltando é eu trocar a função automaticamente, porque se por acaso eu quiser trabalhar outra função, sei lá, função seno de x mais 3, ou seno ao quadrado, sei lá, alguma coisa, você vai ter que modificar a função em toda essa coluna aqui do f de b, em toda essa coluna do f de x. Então, para isso não precisar ficar sendo manual todas as vezes que eu precisar trocar essa função, aqui em cima eu vou informar para a planilha que a minha variável ela está sempre ao lado da minha função. Então, quando eu precisar trocar a função, eu troco a função aqui, dependendo da variável que vai estar ao lado, e a planilha vai entender que ela vai copiar tudo para f de A, para f de B e para f de x, e aí troca uma vez só. Então, para fazer isso, você coloca aqui uma função qualquer, só para testar, a variável elevado à terceira menos 8, por exemplo. Opa, elevado. A variável elevada à terceira menos 9. Pronto. Faltou um D.
aqui a célula da variável. A variável elevada à terceira menos 9. Então pronto, aí você vai aqui em ferramentas, macros, e aí você vai gravar uma macro. Aqui não está aparecendo a opção de gravar macro, porque quando você baixa essa opção ela não está nítida para a gente, né? Ela não está ativada. Então você vai vir aqui em opções, vai vir em avançado, e aqui você vai ativar a gravação de macros. Aí ele vai dizer que é um recurso com limitações. Outra coisa importante sobre a gravação de macros, você dá o OK aqui, e aí depois você volta aqui em ferramentas, opções, vem aqui em segurança, de macros. Se tiver marcado como muito alta ou alta, quando você abrir o arquivo novamente, a sua macro ela não vai estar funcionando. Então você tem que marcar como média ou baixa, mas a baixa não é tão recomendada. Então marca como média que vai funcionar a sua macro. Então dá o OK, aplica, dá o OK. Então agora quando você vier em ferramentas, macros, vai estar lá ativado a gravação de macro. E aí você vai gravar. Você vai clicar em gravar macro, vai aparecer aqui uma telinha para parar a gravação. O que você vai gravar? Você vai clicar nessa célula, então deixa essa célula fora, clica nela. Quando clicar nela, só uma vez, copia o que está nessa célula, a informação dela, cola essa informação aqui na FDA. Desmarca aqui, aperta assim, e aí você vai clicar e vai arrastar esse quadradinho preto até o final lá que você selecionou. Aqui no LibreOffice tem que ser feito isso, porque senão ele não vai entender até onde tem que ir, e aí pode acabar causando um bug aí na sua planilha. Então você puxa isso para a quantidade que você fez, pelo menos dessa vez. Quando chegar lá na última, você terminou de fazer, copia tudo que você puxou, volta lá para o começo da planilha, cola aqui na FDB. Depois você faz a mesma coisa e cola na FDX. Colou nas três, pode sair para a gravação. Aí ele vai mandar você salvar. Aqui ele vai salvar no computador. Mas se você vir aqui no seu arquivo, né, deve ter um título aí o seu, ou se está sem título, mas importante é que seja o íconezinho aqui da planilha. Você vai apertar aqui no mais, standard, e vai salvar. Você dá um nome, eu vou botar raiz de função intervalar, porque vai servir tanto para cordas como para abstração. Esse nome ele não pode ter caractere especial nem ser separado. Então raiz de função intervalar. O que isso faz? Isso faz com que toda vida que eu precisar modificar a função, eu modifico aqui e a planilha vai fazer o restante para mim. Para isso eu vou inserir um botão que vem aqui em formas geométricas. Pego qualquer forma, vou pegar aqui uma forma simples, desenho ela aqui de lado, aperto com o botão direito, venho aqui em atribuir macro, vou procurar a minha macro lá onde eu salvei ela, sem título, standard, tá aqui, raiz de função intervalar, clica em atribuir, não pode esquecer de atribuir, e dá o OK. Aí agora essa minha forma geométrica ela vai virar um botão. O que esse botão faz? Ele copia o que tiver feito aqui lá para FDA, FDB e FDX. Então, por exemplo, se eu pintar essa célula de amarelo, eu clico e ele vai pintar toda a FDA, toda a FDB e toda a FDX de amarelo. Se eu modificar a minha função, vou botar a função que estava antes do nosso exercício, x à terceira, aí eu tenho que lembrar que o meu x é sempre a variável ao lado. Então a célula ao lado é elevada à terceira menos 2 vezes a célula ao lado elevada ao quadrado, elevado, está elevando
elevado à terceira, 2 vezes a célula elevada ao quadrado, menos 5, mais o cosseno dessa variável. Aí quando eu der apertar aqui, ele vai fazer novamente a nossa função, ó. Só que agora dependendo da célula ao lado, tanto para f de A, quanto para f de B pegando B, quanto f de x pegando x. E aí está pronta a sua planilha da abstração de forma automática. Se quiser mudar a função, muda aqui, pegando a variável ao lado, clica no botão para ele mudar a função. Se quiser modificar o intervalo, pode modificar, ele vai lhe informar se o intervalo serve ou não. E se quiser mudar a tolerância para a sua solução ser mais próxima, né, da exata, você vai ter aqui uma solução cada vez mais próxima. Então é assim que a gente monta a planilha da abstração. E aí, aproveitando, fez a da abstração, vem aqui nesse cantinho esquerdo, dá um clique nele. Opa! Aí, com tudo selecionado, você copia, abre uma nova planilha, cola tudo que está selecionado, Ctrl V ou colar normal, e aí você vai modificar só a fórmula do x. E se você quiser apagar tudo para depois voltar a fórmula do x, você pode voltar. A fórmula do x na regra das cordas é igual a, abre parênteses, o valor de A vezes o f do B menos o valor do B vezes o f do A, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, o f de B menos o f do A, e fecha parênteses. Os parênteses são muito importantes, tá? Fez isso, dá um clique duplo aqui no quadradinho preto e aí está pronto o método das cordas com tudo que você já tinha feito no método da abstração. Vale notar que a tolerância aqui, ó, 0,01 deu certo na método das cordas na quarta iteração. Já no método da abstração, para uma tolerância dessa ser satisfeita, a gente precisa de 9 iterações. Ou seja, o método da abstração ele acaba sendo mais lento, apesar de ser mais simples, ele é bem mais lento que o método das cordas. Mas aí você já tem as duas planilhas feitas de uma vez só. Tranquilo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão postando aí nos comentários que eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. Valeu!